Debate LK de volta, lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos em Arroio do Meio. Precisou de um carro novo, seminovo, o Meneghini tem a melhor proposta para você. Fone Whats 3716-5094, o Meneghini com certeza tem a melhor proposta para ti que está pensando em trocar de carro. Já falamos da LAF, vamos agora começar do Grenal, os debates bons, aquele debate gostoso. Vamos falar do Inter, né? Eu tenho só uma pergunta para ti aqui, ó. Tu tava vendo com toda aquela ladaia e tal. O Inter empatou em 1-1 com o Palmeiras, gol do Bruno Henrique, golaço, o Inter acabou cedendo empate com o gol do Rony, tá? Bem próximo da zona de rebaixamento, e a pergunta é, depois de uma semana de treinamento, o Inter evoluiu? Evoluiu. Evoluiu. Só o resultado que não veio, né? O problema é que existem, existem detalhes no time do Internacional e num time que está na situação como o do Internacional. O Grêmio passou por isso recentemente, né? Tinha até bons desempenhos, mas acabava entregando, né, gols e jogos assim de maneira absurda, né? O Internacional merecia ter vencido o jogo domingo, era para ter feito mais que um gol. No primeiro tempo, inclusive. Né? Mais que um gol. Muito bem no primeiro tempo. Rendeu, produziu, encarou um dos elencos mais estrelados do Campeonato Brasileiro e se impôs, na minha opinião. Mas é aquela história. Aí no segundo tempo, o que o Internacional faz? O Inter adota a receita... a receita assim da catástrofe, né? Primeiro, recua o time. Depois, o primeiro ingrediente ele já fez durante o jogo, perdeu um monte de gols, possibilidades, deveria ter ampliado, poderia ter feito mais. Aí depois, segundo tempo, recua o time. E bota o Johan, aí acabou. Recua o time. E por último, comete erros como aquele do gol em que a defesa, olha como é que foi por cima, todo mundo em linha, correndo os dois do lado do cara que... Não, cadê o jogador da sobra? Sabe, esses detalhes aí que estão fazendo a diferença. Não, acho que o Inter evoluiu, só que também o clima não tá legal. Não tá legal, porque pode ver o Valência, claro, perde muito gol, mas não tá numa boa com a torcida. Já saiu, vai sair o Vitão, vai sair... Eu acho que eles querem mudar um pouco a cara do time para não ter aquela cobrança. Eu confesso que estou cansado de ver Vitão jogando e tomando esses gols. Mas tia, eu acho que a mudança do Inter vai muito a questão do calendário. O Inter não tem mais nada para disputar, né? A folha do Inter é alta. Não, a cobrança vai ser... Essa galera que está saindo... A mudança não é só para mudar a fotografia, tem que mudar a folha do pagamento. Exatamente. Mas eu acho que tem uma questão financeira. Tudo faz parte, vai encaixar isso, né? Agora, essa história a folha do Inter é muito alta. Edema ósseo do Arangues, e aí lá no sábado... Já vai jogar domingo, é isso aí. Então, assim, a verdade é que o Inter fez um grande investimento para tentar levantar um título, aí não consegue o gauchão, cai na Copa do Brasil, cai na Sul-Americana, e sobra um Campeonato Brasileiro onde chegar numa Libertadores vai ser uma epopeia. A verdade é essa. Então tem que reorganizar, repensar o time... para que faça um campeonato, né? O Inter luta contra o rebaixamento? Na minha opinião, hoje sim. Mesmo com 5 jogos atrasados? Na minha opinião, hoje o Inter não pode se dar o luxo de dizer que não, temos folga, temos 5 jogos e tal. Não, hoje sim. O Internacional precisa transformar essa leve melhora que o Roger está... Porque assim, só o fato do Roger chegar, por exemplo, e tirar o René do time, né? Porque esse Bernabéu não é nenhuma, sabe, oitava maravilha. Mas o cara tem muito mais vantagem. Só que é um outro perfil, cara. O cara tá ali jogando e querendo, tem uma ambição na vida. Não é o caso do outro cidadão lá que já tinha entregue pro adversário um monte desde o ano passado. Então ele vem e faz a mudança. E ele tá fazendo outra mudança que é importante. Ele perdeu o seu principal jogador do Inter, não meu, há muito tempo, que eu acho que o Alan Patrick não tem esse protagonismo todo. Aí o que ele faz? Ele vai lá, vê um moleque que tem lá e diz, não, eu preciso dar oportunidade. O menino está jogando, não é nenhum craque, mas ele está aos pouquinhos se encaixando no esquema. Ganhando confiança, né? O Gabriel. E daqui a pouco, sabe, vira uma peça importante e sabe, um ativo econômico financeiro do Internacional. Exatamente. Muito importante. Então, assim, são mudanças que estão acontecendo. Agora, eu não tenho dúvida, discutia ontem com um amigo meu isso, o Internacional está evoluindo lentamente. Contra o Bahia, não perder aquele jogo já foi importante, já teve uma mudança de atitude, sobretudo lá no segundo tempo, e contra o Palmeiras é uma pena, não merecia ter empatado o jogo.
mas não existe essa história de justiça quando você comete erros, como foi o caso ali do segundo gol. a justiça- Mas a questão do Palmeiras, se tu pegar o início da tabela, no início do campeonato, olhar o empate do Palmeiras em casa, tu assina, né? É um jogo que tu empata em casa, né? A questão é a circunstância. É óbvio, até porque ganhou lá. Então o Internacional tinha crédito quando. Não, normal. O problema é que no momento o Internacional não poderia perder pontos em casa. Exatamente. A sequência de jogos que o Inter tem pelo Brasileirão agora é uma sequência interessante. Tem vários jogos contra adversários do meio para baixo da tabela. Então é uma boa possibilidade de o Internacional se recuperar. O Inter tem agora em agosto 5 ou 6 jogos, 5 acho que para disputar, dos quais 4 são dentro do Beira-Rio. É também a oportunidade para voltar a transformar o Beira-Rio numa força que o Inter já teve e agora não tem mais. Então tem um conjunto de questões. Mas há agora um risco aí também, né? evidente, Tu vai jogar contra esses times, assim, vamos dizer, os médios, evidente. e tu não consegue no primeiro tempo já uma vantagem, daqui a pouco a coisa vira. A torcida está muito machucada. Mas né? é isso que eu estou dizendo, Ademar. É transformar o Beira-Rio num aliado. Claro, num aliado. Então, para Tá certo? isso, vai ter que, por exemplo, no final de semana, ganhar. fazer o que o Grêmio foi lá. Aliás, é impressionante o que esse Atlético é freguês do Grêmio. É, sim, Impressionante. Impressionante. Dá a Tem impressão um que tempo eles pra cá, vão né? entregar. Porque ano passado o Grêmio foi com reserva lá, ganhou dos caras. Esse ano foi com reserva, não só ganhou, como passeou. Exatamente. É. E lembrando desse jogo contra o Inter, o Atlético Paranaense, então o Inter tem a semana de novo, a semana cheia de trabalho. Isso. O Roger, para esse jogo contra o Atlético Paranaense no próximo domingo, às 19 horas. E por fim, no Beira-Rio. o Internacional tem mais um elemento que é importante. O Internacional está com alguns jogadores importantes no estaleiro, né? Jogadores importantes para voltar. Eu acho que o mais importante deles, quando voltar, vai dar consistência para o meio, chama-se Fernando. Não é nem o Thiago Maia. Mas é óbvio que o Thiago Maia empresta muito mais qualidade. Voltando esses dois jogadores, por exemplo, o Wanderson, que eu tenho a impressão que o Roger vai dar uma encostada nele, vai dar uma recuperada na moral dele. Então são jogadores importantes. E o Valência não vai ficar a vida inteira nessa claro que penúria. não, Daqui a pouco ele eu começa acho a que fazer eles gol. estão já botando ele na... Deve ter gente aí para... Daqui a pouco ele começa a fazer gols. E aí as coisas tendem a tomar outro rumo. Agora, o fato é que o Inter é um time que está em reconstrução. Exatamente. Completa, E falando né? dessas chegadas e saídas, a gente falou do Bustos, do Vitão também, que são jogadores que estão. O Bustos não vai, na minha opinião, né? O Bustos, a princípio, já está certo com o River, né? Tem certeza? É. Ele estava certo com o time da Espanha, não foi. Não, mas agora a questão o Galhardo pediu, né? E É. chegaram a um acordo financeiro Mas essa e tal. informação chegou E ontem, eu né? vi Não sei outro se é papo verdade. que o Borré, parece que o Galhardo também deu Borré lá. É, mas esse eu não sei, acho que o contrato é longo, né? Vai ter. Falta... E o Vitão tem essa questão da Europa, né? Com o Betis aí. E tem uma chegada boa do zagueiro Augustin Rogel. Se confirmar essa chegada, é certo que o Vitão Não, o cara vai estar ali amanhã já. Eu vou ser honesto, eu estou cansado do Vitão. Eu acho que é um zagueiro meio sem sangue, sem vibração. É um cara que, né, eu apostava muito na bola aérea com ele e o Inter tomou muito gol de bola aérea. Né? Depois que saiu O Moledo, né? né? Impressionante. Acabou. Né? E o Moledo não era nenhum zagueiro exemplar, né? Não, lógico. Olhou, mediano, né? Olhou o Chapecoense ontem. mas né? era- o Moledo Moledo entrou, tá assim. entrou e se machucou, né? Extraordinariamente bem. Não olhei. Boledo jogou, Não, distensão mas muscular. tu me dando essa informação, eu já estou desconfiado, né? Dois passos pra Eu trás. assisti o vídeo lá para ver se é Vai, eu verdade. assisti o Mas vídeo. o Moledo, nos bons tempos, fazia esse trabalho com maestria na bola aérea e o Internacional perdeu isso. E se lesionou antes de novo. Então, Moledo? não Perderam sei, 1x0 e. Sim, eu em acho casa, que e foram pra... Fizeram um gol de cabeça com a mão. Já viu isso? Sim, o Maradona fez isso Numa também. Copa do Ah, o Mundo. dele valeu, né? La mano de Dios. A mão de Deus. E eu acho que se tem a oportunidade do Vitão ir, o Internacional tem que aproveitar, porque tem que fazer um dinheiro. Agora tem que fazer reposição. Não conheço, não sei quem é Augustin Rogel, É um zagueiro que tá no Hertha Berlim, mas está na Alemanha, né? operou, não joga desde maio. Desde maio, agora? Sim. Agora?
Pois é, mas o Inter trouxe o Olari que não jogava um ano, então tá Tudo certo, estamos diminuindo. Claro. Diminuiu. Né? Diminuiu Eu o prazo conheço o cara, mas de enfim, inatividade. me agrada ser um zagueiro. É, um zagueiro do argentino. Estudiense, jogou muito tempo no Estudiense. Me agrada, Jogou lá. me 1,91m, Tem é essa, grandão. tem essa imposição física, coisa que o Moledo, me lembra muito a questão do Moledo, hoje eu tava vendo as características. Assim, Me cara, não sabe agrada como é que se, joga, se ele entendeu? for Mas- estilo tipo Kahneman da vida, um mercado. Se for estilo Cuesta, já não me agrada. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Então, Agostinho Rohel, zagueiro do Hertha Berlim, deve chegar amanhã em Porto Alegre. Aliás, aí mas pra- já que estamos falando em vindas para o Internacional, é óbvio que o Inter está mudando a fotografia. Nós estamos falando de saída de Maurício, nós estamos falando da saída do Bustos, que Do então Vitão. tu está me dizendo que está encaminhado. Sim, está bem encaminhado. Eu O tinha Por isso por início de tratativa. O Vitão que deve sair, eu acredito que vai sair em função dos chegada. movimentos. Mas teve mais gente que saiu, que o Inter dispensou recentemente. Jogadores ali que eram da base, que vinham sendo Ah, sim, aproveitados. Matheus Dias saiu Matheus também. Dias, tem um outro Ah. menino lá que também foi emprestado. O Inter precisa ir para o Sim, mercado, sim, né? sim. Tem que repor, aproveitar a janela e trazer. Obviamente que nós estamos falando de nomes que não têm a envergadura, a estatura daquilo que o Inter fez no primeiro semestre, né? Com Borré, com Não, e nem vão ter, Alari, né? não tem como. Até porque não tem como manter. Não né? tem como. A folha precisa ser adequada à realidade. Mas tem que ir ao mercado. Então talvez faça um movimento parecido com o do Grêmio, né? Traga jogadores que possam se transformar em ativos futuros do clube e ao mesmo tempo possam ajudar. Né? Isso é interessante, até porque esse movimento. Tu vê um jogador de 26 anos, talvez ele tenha algum valor de repasse depois, né? De revenda, daqui a 1 ou 2 anos. Não sei, futebol da Arábia, até o próprio futebol argentino. Tá aí o Bustos como Exatamente. exemplo, né? O Quase próprio 30 Vitão, que era anos já. um jovem, né? E que aí agora parecem interessados. O bom é isso, mas sinceramente eu não consigo mais acreditar, né, no Vitão como um jogador sabe, de um elenco vitorioso. O que me preocupa Foi nisso aí acumulando é essa. aquelas- Tipo assim, é sempre o titular, entendeu? Tipo assim, cara, ele nunca sentou pro Igor Gomes, por exemplo. Que é um zagueiro que eu vejo com muita naturalidade. Eu gosto assim, muito. de assumir automático, sabe? Eu acho que o argentino pode vir, mas eu acho que chega pra grupo. Entendeu? Não chega de farda. Claro. É porque eu acho que quem vai assumir ali é o próprio Igor Gomes. Então, tipo, é uma questão. Pô, tu vê, passou quantos técnicos aqui? Cara, sempre titular. Né? Então é uma questão também de visão. Aí a gente Mas aí é um ativo do clube. Exatamente, que o Inter transformou, é isso aí, comprou é isso aí. e tinha que transformar ele num negócio valorizado. E aí, pelo jeito, é o que está dando. Mas entre o Igor Gomes e o Vitão, olha, eu brigava quando o Igor não tinha nem oportunidade, né, com alguns colorados. Às vezes, esse cara para mim joga mais, ele devia receber mais oportunidade. Aí tava lá, jogando na lateral. E isso é uma coisa que acontece em Telegram. Às vezes a gente nem olha o cara não tem chance de jogar, né? Tipo, o Bernabé e esse cara, ele não jogava, ninguém sabia porque tipo, o cara não tinha oportunidade. Né? Mas Daí agora- o Kudê indicou ele. Sim, E o cara, jogou mas com ele lá jogou fora. 45 minutos. Pois é, mas não jogou com ele, né? Interessante. Mas é aquela história. Mas eu acho muito que- se discute o papel de jogadores como o René num elenco. Não, mas eu acho que eles dizem que é um cara bom de grupo. O René. É o René. É o que Isso, diziam. é isso. Mas aí tu tem Mas, hoje o mas grupo se eu tem me que disponho falar com o isso. René, eu me disponho com o grupo, mano. Pelo amor de Deus. Não, isso tem Vamos panelinha. É respeitar. a antiga panelinha que se falava, né? Tem esses. Uma coisa é ser panelinha com o cara vitorioso, né? O português lá do Palmeiras, vocês acham que faz isso? Se tem que tirar a estrela do time, ele tira. Tirou o Não. Dudu. O Tite lá no Flamengo tá deixando o amigo aqui do Elton banco, não conversa. Pra você não entender, o Gabi. Eltinho tá com uma camisa do Flamengo Gabigol. Hoje, né? Gabriel Vai Barbosa. jogar no Papel- Internacional. Agora ele tá Papel fazendo do assim treinador agora. é isso. Tem jogos em que o Gabigol vai estraçalhar, tem outros que ele não Olha, vai servir. acredite em mim agora. Falta um minuto. Não é verdade? É. Então Tá passando é isso. rápido, Eu né? acho que o Roger está fazendo aquilo que muitos que passaram pelo Inter não tiveram coragem. Né? Sobretudo o Mano fez um bom trabalho, mas era panelinha, era aquelas convicções dele. E esse argentino aí que foi uma decepção terrível. Tu sabe quando é que o Roger vai Pela conseguir fazer terceira mais vez, sobre assim, isso? Quando ele tiver folga na tabela, ele vai poder experimentar ali. Ah, bom, tá Coisa que bom. ninguém faz. Esse é o problema. Agora tem eu jogos só- acumulados, né? Vai ter que Eu recuperar. só quero colocar para vocês uma coisa. O Roger, eu até acho que ele é um cara estudioso do futebol, ele tem ideias novas, só que
Será que ele vai ter tempo para isso aí? Esse é o... Porque tem gente que até hoje não engoliu a Terão que prorrogação, dar né? tempo a ele. A verdade é essa, não há alternativa. Nosso tempo acabou. Segundo bloco fica por aqui, voltamos na sequência.